que sou, pelo ar que respiro, pelo teu... Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que estamos de pé, eu gostaria de ler com vocês no primeiro capítulo de Gênesis, verso de número 27, primeiro capítulo de Gênesis, verso de número 27. Amém. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Amém? Eu tomo posse da oração que o irmão fez por mim, pode assentar. Amém. Primeiramente, queria agradecer meu irmão Wilson, que me convidou, me sinto muito honrado mesmo, né? Muito privilegiado. Estou certo que muitos irmãos, né, pregadores, pastores, podiam estar aqui no meu lugar, mas Deus colocou no coração do irmão, então eu sou muito grato, muito grato. Obrigado, pastor Ricardo. Sou fã do pastor Ricardo, da irmã Fabiana, casal, nossa, abençoadíssimo. E parabéns, a igreja está linda, 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 linda. É uma bênção ver a igreja cheia, em um culto de ação de graças. Isso tem que ser comemorado mesmo, irmãos, porque não é fácil. Nós sermos igreja não é fácil. Tem as pressões do mundo, tem as pressões espirituais, tem as pressões que nós mesmos provocamos contra nós mesmos, né? Muitas vezes nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, e quando a gente vê uma igreja assim, saudável e com os louvores tão bonitos, né? Tenho certeza que Deus está se agradando muito, muito disso. E quando o meu querido irmão me convidou, aí eu perguntei para ele qual que é o tema, né? Aí ele me mandou o tema e é Heróis da Fé. Pelo menos está no cartazinho lá, né? Eu pensei, Heróis da Fé, tanta coisa boa para falar sobre heróis da fé. Eu gosto muito de algumas biografias. Podia falar aqui de Wesley, de Spurgeon, de Lutero, de Moody, enfim, de Estevão, Hebreus, né, que faz ali menção de vários heróis da fé. Mas eu queria, nessa noite, compartilhar com vocês sobre dois heróis da fé. E nessa noite eu queria representá-los, né, pela pessoa do pastor Ricardo e da irmã Fabiana, que estão nessa igreja, aliás, que está conduzindo aqui o trabalho dos irmãos, já está aqui na igreja há um bom tempo. E a igreja 52 anos. Muito bem. E então, eu gostaria de falar desses dois personagens e eles representando a família. Que naquilo que Deus colocou no meu coração, um herói da fé, ou esses dois heróis da fé, representando a família e que não pode ficar esquecido. E é um assunto que a gente precisa falar da sua importância, da sua da necessidade, né? Principalmente quando essas duas pessoas, né? Homem, mulher, marido, esposa, donos de uma família, à frente da igreja e como cidadãos do céu. A família, de fato, ela faz uma grande diferença. A família tem uma importância extraordinária. E a gente precisa entender isso porque
não deveria, mas existem mistérios que a gente precisa estar atentos e descobrir a importância dessas duas pessoas na sociedade e, sobretudo, dentro da igreja. A família, ela é vista pela nação, pelo país, como a célula máter da sociedade. Isso está na Constituição brasileira. E a gente precisa dar importância a isso, porque quando a gente observa o tempo passando, e o tempo está passando muito rápido, de uma forma, eu diria, muito incomum até. E quando nós fazemos as equações, né, espirituais, as equações teológicas, nós vamos descobrir que essa velocidade de acontecimentos, elas não estão ocorrendo por acaso. A sensação que nós temos é que há um grande desfecho acontecendo. E o mundo de hoje, né, isso eu não diria que há muito tempo, ele redefiniu o papel do homem, redefiniu o papel da mulher, redefiniu o papel da família. E hoje família, marido e mulher, no novo contexto do mundo de hoje, é algo que vai muito de encontro àquilo que a Bíblia ensina, àquilo que a igreja acredita. E a família, que era para ser uma dádiva, que era para ser uma bênção, e que de fato era para ser um grandíssimo herói na pessoa do marido e da mulher, o cenário é totalmente diferente. O cenário, na verdade, é um caos. Há algum tempo atrás, uns 2 sábados atrás, eu estava realizando um casamento, e lá na igreja a gente leva isso muito a sério. A questão da família, a questão da paternidade, da maternidade, enfim. E eu então, quando recebi esse convite, não gostaria de perder a oportunidade de falar desses grandes heróis e como que eles devem ser. E quando nós não somos estes heróis, no contexto que Deus construiu o seu propósito, a gente quebra essa conexão. E é exatamente o que o diabo ele implementou no mundo de uma forma geral. Hoje no nosso país acontece aproximadamente 940 mil casamentos todos os anos. Casar é bom, casar é uma bênção. Mas a contrapartida é que cerca de 440 mil divórcios também acontecem todos os anos. São cerca de 47% de divórcios que acontecem. A gente percebe uma certa banalidade, uma certa facilidade de entender qual que é a vitória e o êxito dessas novas definições de família no mundo moderno. Nós não estamos contando, e a estatística não entra nessa conta, aqueles casais que se separam, mas que não se divorciam, que é um percentual muito importante, mas a gente não tem essa conta. E também tem aquela conta daqueles casais que não se divorciam, não se separam, mas que são infelizes. O número que sobra é pequeno e assustador. Mas até então, isso não seria tão relevante para a igreja. Essas informações catastróficas, elas não seriam tão relevantes para a igreja, porque a igreja, ela segue a filosofia que a Bíblia nos ensina. Mas a notícia que às vezes não é tão boa, é que estes heróis da igreja estão sendo contagiados e contaminados por esta estatística que o IBGE apresenta. Isso significa que, de alguma forma, o inimigo tem implantado as suas teorias, tem entrado dentro da igreja e o volume de famílias infelizes, divórcios e separações
filhos desobedientes, é uma coisa assustadora dentro da igreja. Os heróis estão sendo fulminantemente atingidos. Daí eu quis colocar aqui o nome do nosso querido pastor Ricardo e a querida irmã Fabiana, que representam aqui a família e uma família cristã. E como eu havia dito, tudo aquilo que nos desconecta da origem, a tendência não é dar certo. E a primeira vez que nós ouvimos falar de marido é na palavra de Deus. Quem inventou isso foi o Senhor. E se foi Deus que criou a família, é claro, é óbvio que obrigatoriamente tem que ser algo bem-sucedido, algo de sucesso. Mas pela rotina da família, da vida, pelo frenesi que a gente leva, às vezes de forma imperceptível, nós criamos uma ruptura daquilo que Deus destinou para o homem, para a mulher e para a família, e o tempo passa e o tempo vai embora, e nós não conseguimos aproveitar na sua integridade os valores e os milagres da família. Eu sou uma pessoa que não sou machista. Eu sou contra o feminismo e sou contra o machismo. Mas o que eu quero aqui provocar os irmãos nessa noite, porque todos aqui fazem parte de uma família, é que nós precisamos trazer a nossa reflexão todos os dias e não deixar que a palavra de Deus, que é algo vivo e poderoso, ela fique morna na nossa vida e nós nos desprendemos dos verdadeiros propósitos de Deus para que marido e mulher, estes grandes heróis, façam a diferença dentro da igreja e na sociedade. Quando Deus diz que criou o homem, a palavra homem, no lexo de Strong, ou na tradução do hebraico, é uma palavra que hoje soa assim de forma meio que machista, pejorativa, mas eu sei que eu estou falando para adultos e para crentes e os irmãos não vão levar por esse lado. Mas o que está escrito no original é que Deus criou não o homem, mas Deus criou o macho, num contexto diferente, num propósito diferente, numa missão diferente. Então ele não fala homem, ele fala macho. Ok? E quando a gente entende pela ciência, pela medicina, a configuração morfológica de um homem, a gente vai descobrir algumas peculiaridades. Por exemplo, a densidade óssea de um homem, ela é 7% maior do que a da mulher. A capacidade pulmonar do homem, ela é 20% maior do que a da mulher. O coração do homem, ele pesa cerca de 300 a 500 gramas a mais do que de uma mulher. Regra geral, a capacidade aeróbica do homem, ela é muito mais perspicaz e muito mais refinada do que a da mulher. É a medicina que está falando. A medicina, ela olha para aquilo que Deus criou e ela descreve de forma científica a construção física, essa engenharia fabulosa que é a estrutura do corpo masculino. E Deus diz que essa estrutura é chamada de homem, macho. Porque Deus criou um homem com um propósito. De quê? De ser provedor, de defender, de sair da sua casa, enfrentar os perigos da floresta, enfrentar os animais perigosos e correr ali de alguém que está o perseguindo, mas com a sua força, com as suas capacidades, que Deus o criou, ele vai trazer o provento para dentro da sua casa. E é por isso que ele precisa ser macho, porque ele é o defensor da casa. O Davi, quando estava orientando o seu filho Salomão,
Em 1 Reis capítulo 2, verso 1, não me falha a memória, está escrito, verso 2, capítulo 2, verso 2, Davi diz assim para o seu filho Salomão: Salomão, seja homem e prevaleça. Só que no original não está escrito homem, ele está dizendo: Salomão, seja macho. A palavra é esh. E ele diz: prevaleça. A palavra prevaleça no original, ela significa campeão. Você vai lutar e a possibilidade de você perder, ela não pode existir, porque se você perder, a sua casa vai ficar prejudicada. Então você precisa ser um herói, Salomão. Seja macho, seja herói, é o que está escrito em 2 Reis 2:2. Este é o papel do homem. Eu conheço um casal que eles inverteram os papéis. E eu estava conversando com essa mulher e ela falou assim: Jonas, ela não é cristã, lá na minha casa aconteceu dessa maneira. O meu marido cuidava dos filhos e eu saía de manhã todos os dias para trabalhar. Irmãos, eu não sou contra isso, mas eu quero aqui levar a reflexão. E passados 6 anos a família estava um caos e eles estão se separando, e a briga agora porque o filho não quer ficar com a mãe, quer ficar com o pai, porque o pai foi o criador, mas quem trazia as provisões era a mulher. Ou seja, houve uma quebra daquilo que estava conectado com a origem, e quando a gente se desvencilha da origem, alguma coisa não vai dar certo. O homem é um macho, não no sentido pejorativo, mas no sentido de defesa, de proteção, de provisão. Quando a mulher enfrenta uma pessoa, alguém na rua, discute com alguém na rua, de uma certa forma, ela está dizendo: olha, o meu marido, ele não é capaz de fazer esse papel, então vou fazer no lugar dele. A nossa reflexão aqui, meus irmãos, quebrando os parâmetros da nova definição de família, de marido e mulher constituída pelo mundo, nós estamos voltando à origem. A origem é o que está escrito em Gênesis. O homem é o campeão e ele é um macho da casa, no sentido de amparo, de defesa, de provisão. E quando nós entendemos o contexto de Deus e o propósito de Deus, esteja certo que coisas boas vão acontecer. Lá antigamente era dessa forma. O homem saía para as guerras, o homem saía para caçar, o homem saía para pescar, e ele precisava trazer aquilo, porque a capacidade fisiológica, a capacidade morfológica foi dada a ele, e isto está no DNA. Mas o diabo, com a sua mãozinha, tem colocado as suas filosofias. O pastor dessa igreja, pastor Ricardo, ele é um macho dessa igreja, ele é um macho da casa e ele é um herói. Porque a Bíblia fala que quando o macho prevalece, ele é um campeão. É uma bênção. Deus é sábio, irmãos, eu fico impressionado com as coisas que estão escritas na Bíblia, porque a soberania de Deus é tão maravilhosa que às vezes a gente não consegue entender, e de coisas simples. Deus às vezes, ele se coloca como nosso devedor. Isso é inconcebível no servo de Deus. Como Deus pode ser o meu devedor? É algo assim que explode a nossa mente, mas a palavra de Deus nos diz que quando alguém empresta o pobre, quando alguém ajuda o pobre, ele está emprestando para Deus. E aí a gente entra nessa confusão: meu Deus, eu estou ajudando um pobre, então quer dizer que o Senhor é meu devedor? Isso é para mostrar a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Por outro lado, quando Deus fala da mulher, ele diz:
não é bom que o macho esteja só. Far-lhe-emos uma adjuntora. A gente tenta aqui, porque a nossa humanidade, ela é corrompida pelo pecado, às vezes a gente quer decifrar a palavra de Deus através da nossa própria mentalidade, através das nossas próprias competências intelectuais. Mas o que está escrito lá na Bíblia é exatamente isso. A mulher será adjuntora, auxiliadora, ajudadora. Imediatamente o diabo pega essa palavra e traz confusão a respeito de mulher, papel secundário. Mulher, submissa. E através da própria palavra de Deus, o inimigo, com as suas artimanhas e com a sua inteligência, ele traz confusão. E é por isso que quando a gente fala de submissão, é um absurdo, nós não podemos falar isso. Mas lá em Gênesis, a palavra adjuntora, no original hebraico, ela significa Ezer. Ezer Knego. É o que está escrito lá. E para nossa surpresa, Ezer Knego significa adjuntora. E essa palavra Ezer, ela aparece poucas vezes na Bíblia. Talvez algo em torno de 20 vezes. Então, é isso. A mulher é Ezer. Mas para nossa alegria, a palavra Ezer, ela foi usada no restante das vezes, se referindo ao próprio Deus. Deus, ele é o Ezer de Israel. Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu Ezer. Ezer. De onde me virá o meu Ezer? O meu Ezer, ele vem do Senhor dos Exércitos. Então ele é o Ezer, ele é o socorro, ele é o ajudador de Israel. Ele se coloca nessa posição de amparo, na mesma equivalência quando ele se refere à mulher. Interessante, meus irmãos. A gente fica meditando a respeito da relação Deus-Israel, Israel e Deus. Israel o tempo todo estava pedindo socorro ao Senhor, estava pedindo ajuda, e ele se posicionava nessa condição de ajudador, de orientador, aquele que direcionava, aquele que operava o milagre, aquele que tirava Israel do aperto. Isso acontece hoje, isso acontece ontem. Israel, hoje, é só olhar para aquele país e a gente vê os milagres do Senhor, um país insignificante, um país pequenininho, um país onde 70% das terras é deserto. Israel tem alguma coisa perto de 80 anos. É um país pequeno, que não tem nenhuma significância geográfica no mundo. Mas incrivelmente é o país mais temido do ponto de vista militar, e os grandes países que estão ao seu redor temem Israel. Sabe por quê? Porque os países sabem que Deus é o Ezer, é o socorro, é o ajudador de Israel. Mas incrivelmente também o Ezer refere-se à mulher. É uma palavra que leva a uma equivalência à função de Deus. E eu vejo isso de uma forma extraordinária. Porque o homem, quando ele sai, certamente os perigos da vida,
seja quais forem, se este homem não tivesse um Ézer dentro de casa, ai deste homem. É por isso que os propósitos de Deus, quando essa equação ela é compreendida pela nossa mente, nós vamos compreender o poder e o valor da família, e é claro e é óbvio que nós vamos enxergar dois tremendos e espetaculares heróis: homem e mulher. Estes que, segundo a Constituição, tem uma preponderância no país, porque um país sem família sólida e sem estar consolidada, eles caminham para o caos moral, o caos econômico, o caos político, e eu não preciso falar sobre isso, porque cada um de nós consegue fazer essa leitura de uma forma muito fácil. Mas países conservadores e que preservam estes valores, não tenham dúvida que há uma força ali dentro. Israel é um exemplo. A igreja de Deus não pode ficar sem estes heróis. E sim, aqui a gente está falando de uma igreja que rompe todos os anos com as dificuldades, e o papel destes dois indivíduos, eles são fundamentais dentro da igreja. Mas nós não podemos criar uma ruptura com a origem. Nós não podemos abandonar o propósito verdadeiro que Deus destinou a estes dois indivíduos, porque dentro do propósito de Deus há um resultado inevitável de milagre, de coisas bem-sucedidas. E são coisas simples. Nós não precisamos nos esforçar para ser aquilo que não somos. A configuração da mulher, a capacidade da mulher em saber ajudar, o refino da capacidade de leitura, o ler as pessoas, o educar as crianças, o gerenciar uma casa, o administrar, este feeling, essa capacidade, ela não é do homem, o homem não tem essa capacidade. E quando este refino, ele ocorre corroborando com aquilo que Deus determinou lá na origem, estejam certos que a vitória ela vai acontecer. Que as estatísticas que estão aí fora e que nos assustam, este novo conceito, essa nova construção de relacionamento entre homem e mulher, irmãos, isso está muito longe de dar certo. Está muito, mas muito longe de dar certo. No Brasil acontecem cerca de 17 mil assassinatos de jovens, adolescentes. Sabe por quê? Porque o pai, a mãe, a família, eles perderam a rédea e não conseguem administrar e criar os seus filhos dentro do conceito que Deus determinou. E olha que não precisa ter inteligência, não precisa ter teologia para entender isso, é só seguir aquilo que está no nosso DNA, é uma coisa intrínseca. Irmãos, o diabo tem feito muitas coisas ruins. Eu recebi um casal na minha casa, pessoas boas, e tinham 2 filhos, 5, 6 anos, e a criança batia na mãe e a mãe não fazia nada. Porque tem que criar com pedagogia, tem que criar ali com psicologia infantil, porque não pode bater, porque tem que usar de conversa. Irmãos, aonde que nós vamos parar? Essas crianças crescem, elas vão gerar violência dentro delas e as estatísticas são horríveis. O Brasil e os países, de uma forma geral, eles estão preocupados com os jovens, com essa geração. Porque não querem trabalhar. E eu sou testemunha disso, irmãos. Jovens que foram educados, não neste conceito aqui primitivo, e a palavra primitivo não quer dizer algo retrógrado, não, mas o primitivo que eu quero dizer, ligado à origem. Pais escolheram um novo tipo
de pregação que o diabo tem feito e não tem dado certo. A violência tem crescido, jovens não querem trabalhar porque estão desconectados com a energia do céu e com a energia e o poder da palavra de Deus. É simples assim. E a gente precisa entender a grandeza da palavra, das suas origens e da proposta do Senhor. E o Paulo, ele ratifica isso de uma forma maravilhosa, usando outros termos, quando ele diz, olha, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Opa, não podemos falar isso no púlpito, não podemos falar isso na igreja, a mulher não é submissa. Não, irmãos, não é por aí não. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, dando a sua vida por ela. E quando a gente despreza as coisas simples, passa um rabo de saia e o crente olha assim de rabo de olho, olha para o lado, ninguém está vendo e o crente cresce o olho. São essas coisas simples que vão quebrando, que vão criando a ruptura com aquilo que é original. Irmãos, nós somos nascidos de novo. E por esse motivo a gente tem que preservar a origem. Sobre a nossa vida está o poder da palavra de Deus, e é por isso que a igreja, ela é diferente. É por isso que as famílias da igreja, elas devem ser diferentes, porque Jesus, Deus, a palavra do Senhor, não está falando de simples homens e simples mulheres. Ele está falando de campeões, de heróis. É só estar ligado com Deus. Quando nós estamos ligados com o Senhor, conectados com a sua palavra, irmãos, isso flui na nossa vida. Nós nos tornamos capazes de enfrentar desafios espirituais, de desafios sociais incríveis. Porque Deus criou homem e mulher para este fim, para fazer a diferença. Ainda que a corrupção, ela entrou no coração do homem, no coração de Eva, no coração de Adão, ali deu uma abertura, e o pecado, ele trouxe uma contaminação terrível. Mas o gravíssimo problema, que é o pecado, que é o tropeço, que é o delito, por um preço altíssimo, Deus criou um antídoto, Deus criou uma cura, e essa cura está em Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, quando o sangue dele nos cobre, nós nos reconectamos com Deus e com seus ensinamentos e com as suas origens. Isto é incrível. E Deus, sabendo das nossas limitações, porque, irmãos, embora somos heróis no contexto da palavra de Deus, não somos super-homens e nem super-mulheres. E é por isso que o nosso contato com Deus, ele precisa ser contínuo, intermitente. Salmo 119, 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Naquela época, não havia eletricidade. Não tinha pilha para alimentar uma lanterna. Porque se eu tenho uma lanterna e o caminho está escuro, eu pego uma lanterna, eu pego aqui o meu celular, acendo a lanterna e eu vou conseguir enxergar lá na frente. Quando o salmista escreveu isso, a luz que ele tinha, ou era um candelabro, ou era uma tocha, ou era uma vela. E aquela luz, ela se iluminava só até aqui. Ela não iluminava lá na frente. E por isso ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu dou um passo, fica claro aqui.
Ali está escuro. Eu preciso estar com essa vela, com essa chama, com essa tocha acesa o tempo inteiro, porque Deus não vai nos permitir enxergar até lá na frente, porque nós somos acomodados, irmãos. Nós precisamos estar com a luz da palavra de Deus na nossa mão o tempo todo, porque cada passo que nós dermos, o segundo vai ser iluminado, e quando nós dermos o segundo passo, o terceiro vai ser iluminado, mas nós precisamos estar com essa luz, com essa origem de Deus na nossa mão o tempo todo, porque senão somos acomodados. É assim. E nós, como responsáveis, como servos, como soldados de Deus, e como integrantes de uma família, a gente precisa quebrar com aquela rotina que não é de Deus. Lá na minha casa a gente faz o culto quase que todos os dias. Eu não abro mão disso, irmãos, porque isso é importante. Um dia eu abro a palavra e ministro a palavra, um dia minha esposa, outro dia minha filha, outro dia outra minha filha, e a gente vai ali comendo a palavra, porque o dia que isso não acontecer, o dia seguinte ele vai ser um pouquinho mais difícil. Quando Deus orientou Moisés, olha, eu vou mandar o maná, eu vou mandar o pão do céu, eu estarei fazendo um milagre para vocês todos os dias. Quando o maná cair no chão, vocês vão pegar, levar para suas casas, cozer, fazer bolo, fazer o que vocês quiserem, eu vou alimentar vocês todos os dias. Mas quando chegar no sábado, não recolham, não guardem para o dia seguinte. Porque se Deus não falasse isso, e isso aconteceu, as pessoas queriam recolher o máximo possível e guardar, para que no dia seguinte não precisassem sair das suas tendas, caminhar pelo deserto e recolher. Eles queriam fazer de uma vez, para não precisar trabalhar no dia seguinte. Porque, irmãos, Deus sabia disso. O homem, ele quer estar na sua zona de conforto, então Deus diz, não guarda para o dia seguinte, todo dia, sai da sua tenda e vai buscar o meu pão, vai buscar o meu alimento, porque eu não quero quebrar a minha origem com vocês. Não é difícil. É simples. E a gente precisa valorizar o papel do homem, macho, o papel da mulher, Ezer Kenegel, para que Deus opere as suas maravilhas, para que as famílias da igreja perpetuem, não simplesmente como um casal casado, mas como um diferencial, um instrumento nas mãos de Deus, para dizer para o diabo que a cultura, as verdadeiras definições da palavra de Deus, elas são imutáveis. Deus quer que nós sejamos heróis, para que a obra dele perpetue, para que a idade dessa igreja continue avançando. A esperança que a gente tem, a expectativa que a gente tem, e eu digo isso, irmãos, do fundo do meu coração, é que essa igreja não completasse o próximo ano, que Jesus viesse, porque as coisas estão ficando tão difíceis. Oxalá Jesus viesse e não deixasse acontecer o próximo aniversário. Mas se isso não acontecer, os desafios que foram difíceis esse ano que passou, nesse próximo ano, estejam certos, vão ser maiores. Porque o diabo muda as suas estratégias. Ele usa da Bíblia para distorcer, para corromper e para implementar e plantar conceitos malignos e malditos. E muitos líderes religiosos que estão à frente da igreja, é tão bom ver um casal à frente da igreja, irmãos, e isso é uma bênção. Lá na minha igreja, quando eu vejo a minha esposa, as minhas filhas ali, trabalhando comigo, as minhas forças dobram. É uma bênção, é uma dádiva, e a gente precisa ser grato a Deus por Ele nos revelar coisas tão simples. É simples assim.
E que esta graça maravilhosa de Deus não permita que a cultura maligna da sociedade aí fora, usada pelo diabo, ela entre às portas da igreja. Não. Muito pelo contrário. É aí que o desafio, ele fica grande. Quando a gente fala de verdades como essa, sem corromper a palavra, falando aquilo que está no coração de Deus, que é algo tão simples, que é uma bênção. As famílias darão certo. As igrejas darão certo. A igreja, ela começou dentro das casas. A igreja começou com as famílias. A igreja começou Deus constituindo campeões para liderar este rebanho tão maravilhoso e tão precioso. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. E que nós possamos, em nome de Jesus, entender a simplicidade da sua palavra. Vamos ficar de pé? Gostaria de fazer uma oração. Deus, obrigado por essa oportunidade. É bom estar aqui, Jesus, neste aniversário, com os teus filhos, com maridos, esposas, filhos. Jesus, estes que o Senhor selecionou e escolheu, para que nós pudéssemos, ó Deus, romper todos os dias. Que a graciosa mão do Senhor e que as misericórdias maravilhosas do Senhor possa ser sobre a vida de cada um, Pai. Que o diabo seja envergonhado e que a tua obra seja exaltado. Ó Deus, abençoe todas essas famílias, abençoe em nome de Jesus, Pai, a vida do pastor Ricardo, a vida da irmã Fabiana, faça deles e cumpra, Deus, o teu propósito em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.